Salve, salve, família mutante! Tranquilidade? Gente, seguinte, maratonei no final de semana alguns filmes do Guerra nas Estrelas, né? Assinei o Disney Plus e fenomenal, né? Não sei se você já assinou, mas tem coisa pra caramba. E no final de semana eu resolvi fazer uma maratoninha. Assisti o filme um, 2 e 3, o episódio um, 2 e 3, né? Resolvi assistir na ordem cronológica. E fiquei na dúvida, o que diabos aconteceu com o Anakin Skywalker? Tá? Sinceramente, eu fiquei bem confuso. A primeira vez que eu assisti o episódio um, 2 e 3, eu devia estar com 17 anos, tá? Eu acho que é mais ou menos isso, 2001, né? Eu devia estar ali 17, 18 anos quando saiu esses novos, na época eram os novos, né? A gente só tinha o 4, o 5 e o 6. E quando eu assisti com 17, 18 anos, eu achei tudo muito legal, muito, pô, impressionante, né? Finalmente batalhas Star Wars com sabres de luz que a gente não tinha visto. Mas reassistindo agora, depois de 10 anos como profissional de psicologia, eu sinceramente não entendo o que aconteceu com o Anakin. Eu suponho que existe um material que eu não conheço em livros, em HQs e também em algumas séries. Por isso eu comecei a assistir agora a série animada das Guerras Clônicas, que tem no Disney Plus também. Porque eu acho que lá talvez dê pra ver um pouco mais da personalidade do Anakin, né? E por que ocorre essa transformação dele. Mas vamos supor que eu não tenho essas informações. Vamos supor como acontece dentro da terapia, gente. Isso acontece dentro da terapia. O paciente chega lá para a primeira, segunda sessão, ele conta algumas coisas, mas você não consegue extrair absolutamente tudo que você precisa de informação logo de cara. Você precisa de algumas sessões, trocando ideia, tentando entender aquele paciente, fazendo perguntas, né? E às vezes ficam faltando peças. Então eu resolvi pensar aqui como se, né, o Anakin tivesse ido lá, pedido uma consulta e as informações que eu tivesse recolhido dele fossem só as informações presentes nos três primeiros filmes, no um, no 2 e no 3, tá? Vamos fingir que ele é uma pessoa que foi lá e me contou a história de vida dele e que o que ele contou resume o filme um, 2 e 3, beleza? A gente vai falar só disso por enquanto. Ah, eu não sei o que aconteceu com ele. Vou ser bem sincero para vocês. Tá, existem alguns agravantes. Existem alguns agravantes. Ele não teve uma figura paterna, foi concebido por midi-chlorians. Isso talvez por si só já gere uma característica hereditária genética. Eu sei lá o que acontece com alguém que é filho de midi-chlorians, saca? Não sei. Ele também foi escravo na infância, se você parar pra pensar, até acho que os 9 anos de idade, quando o Qui-Gon Jinn acha ele era escravo, e vida de escravo não é fácil, apesar de que ele já era marrentinho, moleque, né? A gente vê ele na competição com o Sebulba, por exemplo, que ele já é marrentinho, ele já era mais esperto, ele não era um bobinho, um molequinho bombinho. Mas ainda assim era uma gracinha de moleque, parecia o rapazinho do Sexto Sentido quando era criança, saca? Menininho, bonitinho, gente boa pra caramba. Não teve necessariamente uma figura paterna, foi criada pela mãe, né? Talvez aquele alienígena de quem ele é escravo tenha funcionado como uma figura paterna inicial, eu não tenho como ter certeza disso, mas a gente tinha a figura materna presente, que parecia ser uma mulher extremamente boa e amorosa, tá? E depois disso ele teve algumas outras figuras paternas importantes. Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi e o Palpatine no final. Esse é um ponto importante, né? O Palpatine realmente ele tem um poder de influência muito grande ali em cima do Anakin. Mas antes dele tinha tido Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, que são pessoas excelentes, meu Deus do céu. Então, assim, o que aconteceu com o cara? Ele tinha uma maldade inata nele por ter sido concebido por midi-chlorians? Ele ia ficar ruim de qualquer jeito, gente? O que é isso? Tá? Ele sai do moleque bonzinho para um psicopata no filme 3. E assim, tá, mas ele viu a mãe dele morrer. Isso é outra coisa. Aquela mulher estava viva.
Aquela mulher estava viva o tempo todo lá no cativeiro, esperando ele chegar para morrer na frente dele. Tá, daí ele matou uma galera geral lá, isso mexeu com a cabeça dele. Palpatine já estava aqui, ó, dando influência na cabeça dele faz tempo. Beleza. Mas isso aconteceu quando ele já era grande. Se a gente está pensando num cara que se tornou um sociopata, tá? Porque, galera, ele entra no templo com um sabre de luz e mata as crianças que estão lá dentro. O que é isso, pelo amor de Deus? Se a gente está pensando num cara que virou um sociopata, né? Que saiu de um moleque bonzinho para um sociopata, a morte da mãe, que acontece quando ele já tem ali uns 20 anos de idade, não é trauma o suficiente para justificar o que ele faz. Todo mundo perde mãe. Tem gente com mãe morrendo por tudo quanto é canto do mundo o tempo todo. E não é por isso que a gente sai dando sabrada de luz em criança, gente. Falta algum elemento, né? Talvez tenha sido passada a evolução dele, como eu disse, de forma muito rápida nos filmes, e talvez nos quadrinhos e nos livros e nos desenhos traga uma explicação mais clara sobre essa evolução do Anakin, tá? Mas supondo, como eu disse no começo, que eu não tenha essas informações e que o Anakin chegue para bater ali na frente né, ali no meu consultório e peça atendimento, o que ele deveria fazer, tá? Porque se tem alguém que precisa de atendimento psicológico é Anakin Skywalker. Gente, o Anakin é o Harry Potter que deu errado. Saca? Ele é o Harry Potter que deu errado. Ele era o escolhido, ele era o bambambam, tá? Isso subiu a cabeça dele, ele ficou arrogante pra caramba e virou um sociopata. Né? Então, digamos que ele viesse procurando terapia, o que ele deveria fazer? O que ele faz um pouquinho com o Yoda no terceiro filme, tá? Mas, sinceramente, gente, o Yoda e os outros Jedi que me perdoem, mas eles estavam vendo esse menino crescer e desvirtuando. Eles sabiam que ele tinha problema quando ele entrou na Ordem Jedi com 9 anos de idade. O cara passou, sei lá, 12, 13 anos ali treinando com eles e eles não perceberam. E a Padmé, que vê o marido entrando numa depressão grave, tendo pesadelo do caramba 4, virando um maníaco psicopata aos poucos, e ela não faz nada, fica chorando lá ela fica chorando lá na casa. Gente, ela morre de falta de vontade de viver. Que medicina do futuro é essa, minha gente? Que medicina do futuro é essa? Onde um médico robô, durante o parto, fala pro Obi-Wan Kenobi, ela está morrendo porque ela perdeu a vontade de viver? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Olha, se o Anakin chegasse e me contasse toda essa história, é claro que isso justifica ele ter graves problemas, mas não justifica o fato dele debandar pro lado negro na força de uma hora para outra de uma maneira absurda. Então eu tenho duas teorias principais. Primeiro, tem alguma coisa a ver com os midi-chlorians. O fato dele ter sido concebido sem pai pelos midi-chlorians, né, talvez traga nele alguma malignidade que estava latente durante boa parte da infância, que começa a se manifestar quando ele vira adolescente, começa a ter sentimentos profundos pela Padmé, e que fica cada vez mais forte à medida que ele fica adulto. Então a gente está falando aí de um fator genético hereditário. Pode ser isso. Tá? Pode ser isso. Mas também pode ser, uma segunda coisa que eu tenho pensado, é que o Anakin, na verdade, é uma pessoa comum. Né? Já parou pra pensar? O pessoal é tudo tão feroz, os Jedi, né? E os Siths, e eles são pessoas tão elucidadas, e eles têm um pensamento tão pra frentex, e eles são tão filosóficos. Mas o Anakin, no final das contas, é só um cara normal. Ele é um cara normal, frustrado, sem resiliência, sem resistência à frustração, tá? Um cara que foi... que falaram pra ele a vida inteira que ele era o escolhido. Por isso que eu falo que ele é o Harry Potter que deu errado, tá? Foi falado pra ele a vida inteira que ele era o escolhido, que ele era super poderoso. Ele nunca conseguiu lidar com frustração e foi facilmente manipulado, né, por pessoas ao redor dele para os fins que elas queriam. Então, além da possibilidade de um problema genético hereditário midi-chloriano, existe a possibilidade que o Anakin seja só uma pessoa comum.
Uma pessoa comum, com problemas comuns, a quem foi dado um poder absurdo e o poder corrompeu, que é o que normalmente o poder faz. Né? O poder corrompe e o poder absoluto tende a corromper absolutamente. Então eu vejo essas duas possibilidades, né, nesse primeiro atendimento do Anakin. Se esse cara tivesse passado com um psicólogo, com um psicoterapeuta, e tô falando para vocês, não é com o Yoda, tá? Não, um psicoterapeuta de verdade. O que me fez ficar questionando, será que tem psicoterapeuta no Guerra nas Estrelas? Deve ter algum alienígena que trabalha com isso. Se esse cara fizesse uma psicoterapia boa a vida inteira, ele ia resolver trauma do passado, ele ia lidar com aqueles sonhos ruins que ele está tendo, ele ia dar um jeito de não ficar tão influenciado pelo Palpatine, tá? E possivelmente, realmente se tornaria o cara que traria equilíbrio para a força. Tá? Então, essa é a primeira sessão de análise do Anakin. Eu vou seguir assistindo os conteúdos extras para entender melhor o que aconteceu com o jovem Skywalker, tá? E à medida que eu for trazendo novos conteúdos, eu vou trazendo novas sessões para a gente poder aprofundar esse tema, tá ok? Bom, galera, por enquanto é só isso. Se você curtiu aí o vídeo, então não esquece de dar like, né? Dar o seu joinha, curte o canal, ativa o sininho. E lembra, Popsico tá lá no Instagram, @saga_popsico. Tem muito mais análise de super-herói, tem muito mais psicologia nerd, tem psicocripto que eu tô fazendo agora também, tem conteúdo legal pra caramba lá. Vai lá, se inscreve, vamos ficar junto, e é isso aí. Galera, valeu!